Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus venha abençoar a vida de cada um que vai entrar aí. Tava aqui no monte, né? Que é um lugar de refúgio, né? Para buscar o Senhor, né? Do mato aqui, irmãos. Queria meditar em alguns versículos, irmão. Uns capítulos também, né? A respeito dos dias que estamos vivendo, né? Diante da situação que estamos vivendo. Essa semana praticamente umas 5 pessoas perguntaram para mim, né? Sobre templos, essas coisas, né? Muitas não acham mais templos, né, para frequentar, porque o pecado tá descancarado, né? As pessoas estão vivendo de qualquer jeito, né, desses templos, né? E cada dia tá mais difícil, né? Tá se cumprindo Amós, né? Amós capítulo 8 fala que as pessoas procurarão de um lado ou de outro, né? Vou ler aqui a Amós. Procurarão de um lado e do outro, mas não vão encontrar a palavra, né? Amós capítulo 8. Capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de um mar a outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naqueles dias virgens formosos, os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive, ó Deus, ó Odã, vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão, não se levantarão jamais. A própria palavra de Deus fala em Amós aqui, né, irmãos? Eu tô aqui no monte. Muitas vezes, quando eu me senti, até hoje, né? Você se sente sozinho, você se sente triste diante das situações que estamos vivendo. As pessoas não querem compromisso com Deus. E eu venho para esse lugar aqui para ler a Bíblia, né? Vem eu, irmão Edson, né? Hoje eu tô sozinho para ler a palavra, orar. Tô longe da cidade, né? E aqui você fala com Deus, busca o Senhor, né? Para ter um momento de tranquilidade. E nos momentos de maior dificuldade, irmãos, maior angústia de tudo que eu passei, eu vim para este lugar aqui orar, né? E eu tava agora deparando, né, antes de começar aqui, como não achamos mais as palavras do Senhor nesses templos mais, como você vê hoje as pessoas não interessadas mais no Evangelho, mais na meditação, nas Escrituras. As pessoas estão, a maioria dos evangélicos hoje, infelizmente, irmãos, não conhece as Escrituras. Os que se dizem levantar a bandeira do Evangelho não conhecem a palavra, nunca leu a Bíblia inteira, nunca compreenderam o que está escrito no Evangelho, nos Salmos, na lei, nas cartas. E as pessoas estão perecendo. Estão perecendo por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo 6, né? Até as pessoas não têm conhecimento de Deus. E Amós fala que chegará um tempo, diz que Deus vai enviar fome sobre a terra. Não é fome de comida, não é fome de bebida, sede de bebida, e sim de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a mensagem do Evangelho, de ouvir as verdadeiras palavras do Senhor. E a Bíblia fala no versículo 12: irão de mar a outro mar,
do norte ao oriente, correrão por toda parte buscando a palavra, mas não vai achar. O teu irmão em Araçatuba, que ele falou para mim, eu guardo até hoje. Há um ano atrás, ele falou assim: irmãos, eu cresci aqui, já de idade já. E eu já rodei, irmão, com a minha bicicletinha aqui, em Araçatuba inteira. Araçatuba tem 200 e poucos mil habitantes. Eu não consegui achar um templo, irmão, que pregue a verdade. Quando você entra num templo, é show gospel. Aquelas igrejas negras, campanhas, ensinando prosperidade, ensinando riqueza, ensinando as pessoas a se preocupar com essa vida aqui, ensinando as pessoas a idolatrar político. E eu peguei e falei para ele: irmão, Deus já está enviando fome na terra e da palavra, só que as pessoas não estão encontrando. Por quê? Porque não leem a palavra. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem compreender o que está escrito no Evangelho? Quantas pessoas não sabem quem é Jesus? Não sabem o que está escrito nesse Evangelho, nas Escrituras? E as pessoas estão andando de um lado e de outro, irmão, procurando a Assembleia, da Assembleia pura para Quadrangular, da Quadrangular para Batista, da Batista para Adventista, da Adventista para Universal, aí termina na Macumba, da Macumba para o Espiritismo, e não consegue resolver a sede que tem dentro dela, porque está procurando em lugares errados. Estão procurando em lugares errados, sendo que as Escrituras é a fonte de vida eterna para a nossa vida. Eu faço a pergunta para você nessa tarde: quanto tempo você gasta meditando na palavra? Quanto tempo você gasta lendo as Escrituras? O ano está acabando, irmãos. Estamos hoje no dia 11. Falta 20 dias aí praticamente para acabar o ano. Você leu a Bíblia inteira? Você meditou nessa palavra? Você compreendeu? Você passou a maioria do tempo meditando na palavra? Você conhece os preceitos do Senhor? Ou você continua igual essas pessoas que estão correndo de um lado e do outro, do mar ao outro mar, a Bíblia fala, do Oriente até o Ocidente, mas não estão encontrando a palavra porque estão procurando em lugares errados? As pessoas estão acostumadas com templos evangélicos, irmãos, que tem que ir para lá, tem que ouvir palavra, tem que ouvir isso, tem que ouvir aquilo, sendo que elas não se comportam como a igreja do Senhor Jesus. Você não precisa ir para templo. Você tem que ser a igreja do Senhor Jesus. Você tem que andar como a igreja do Senhor Jesus. Você tem que caminhar como a igreja do Senhor Jesus. Naquele dia as pessoas vão desmaiar de fome, vão desmaiar, vão ter sede, mas não vão encontrar. Estão correndo de um lado do outro. Estão correndo. Quantas pessoas estão dentro dos templos? Sabem que está errado o caminho que aquele pastor está levando ali, aquela congregação. Sabem que as palavras pregadas lá em cima são mentirosas. As pessoas estão continuando no pecado e você fica lá dentro só por achar que está fazendo a obra do Senhor, só por achar que Deus está se agradando ali. Não está. Onde há o pecado, onde há o erro, a mentira, Deus não habita. Onde eu estava conversando com o irmão Edson e o irmão Antônio, e o irmão Edson estava conversando com o pessoal, e ele estava falando sobre o engano dentro, né, para esse povo. E ele falou: irmão, eu estava conversando com eles, e Deus não tolera o pecado dentro das congregações. Deus é santo. Deus não está no meio da mentira. E ele estava falando de uma situação de uma igreja aqui, em que o pastor passa a mão na cabeça de um casal. Esse casal estava falando pro Edson: o pastor passa a mão na cabeça de um casal, porque esse casal dá muito dinheiro. E aos olhos de todos, aquele casal é o melhor casamento do mundo. Aí essa pessoa encontrou com uma das famílias, disse que aquele casal é exemplo da igreja, e o pastor passando a mão na cabeça, falou assim: não, essa mulher e esse cara que estão casados não são casados. Cada um abandonou sua própria família e se uniram no adultério. E o pastor passa a mão na cabeça,
porque eles dão dízimo forte. Você acha que Deus, irmão, está nesses lugares? Você acha que Deus, um Deus santo, onde Abacuque fala, vou ver se eu acho aqui Abacuque fala, olha o que o profeta Abacuque fala sobre esse Deus. Fala. Abacuque. Os irmãos orando lá, ó. Os irmãos lá no mato, lá pra frente. Aqui, ó, Abacuque 1. Quem puder colocar aí no chat, se tiver algum moderador aí, ou algum irmão puder colocar no chat, Abacuque 1:13. Abacuque 1:13. Versículo, vamos ler no 12. Abacuque 1:13. 1:12, vamos lá. Não és tu desde a eternidade? Ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. O Senhor para juiz puseste, tu, ó rocha, fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão e não pode contemplar. O pessoal tá orando, ó. Tem gente orando aqui. Ainda há pessoas ainda que oram ainda nesse mundo. Ainda há pessoas, igrejas separadas. Olha só, irmãos. Tá chorando, ó. Não és tu desde a eternidade, no versículo 3, tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Irmão, se Deus puro, um Deus santo, um Deus tão puro de olhos, que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar, como que Deus tolera as injustiças, as mentiras pregadas dentro desses altares, dentro desses templos? Tu és tão puro de olhos, sendo que Pedro falou: sede santo, porque Ele, o Senhor, é santo, e nós temos que ser santo. Temos que ser santo. E o irmão Edson falando contando, explicando a situação, desmascarando a mentira do diabo, ele falando para mim. Deus não está nesses templos, irmão. Por isso que as pessoas estão correndo de um lado e do outro, porque não tem força para ler palavra. Se as pessoas realmente lessem as escrituras, se as pessoas meditarem neste evangelho, jamais cairiam na mentira e no engano. Deus é puro de olhos, irmãos, que não pode contemplar o mal, e a opressão não pode contemplar. Porque olha os que procedem alevosamente, e te cala quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Essa oração de Abacuque. Quando Abacuque viu a iniquidade, a intercessão, ele fez a intercessão, ele falando: tu és tão puros de olhos, que não pode ver o mal e a injustiça que os homens andam fazendo na terra. Irmãos, nesses últimos dias, não caia no engano, irmãos, de ficar correndo de um lado e do outro, procurando a palavra, sendo que você tem a palavra na tua casa, você tem as escrituras dentro do teu lar, você tem a Bíblia, você tem 66 livros, pessoas que deram a sua vida por esse livro, para você estar meditando todos os dias. Provérbios. Provérbios capítulo 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Você precisa ir para templo?
tolerar o pecado? Nós precisamos ir para templo, sendo que nós somos o templo do Espírito Santo? Sempre nós pregamos isso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Olha que Salomão falou em Provérbios: guarde as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarde a palavra para que nós não possamos ficar correndo de um lado do outro, procurando a palavra, tendo fome e sede da palavra e não encontrar. Guarda os meus mandamentos e vive. Quer ter vida? Guarda os mandamentos e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escreves na tábua do teu coração. Jesus falou: amarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus fala: ouve, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. As palavras dele, de todo o teu entendimento, razão, mente e de todas as nossas forças. Juntar forças para ler a palavra, força para meditar nas escrituras. Não está na hora de a gente desligar as internet da vida, não está na hora da gente desligar a TV, o futebol, os videogames, as distrações e começar a meditar na palavra e atar nas tábuas do nosso coração e meditar, né, colocar, guardar para a gente ter vida. Vida. Eu acho engraçado, amados. As pessoas têm capacidade de ficar 2 horas vendo um filme, 2 horas vendo futebol, mas não consegue ler 5 capítulos da Bíblia por dia. Não consegue meditar na palavra em momento nenhum. Salomão falou isso. Guarde as minhas palavras. Esconde dentro de ti os meus mandamentos, para que vives, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro. Uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. O que Jesus disse em Mateus capítulo 24? Passarás os céus, passarás a terra, mas as minhas palavras jamais há de passar. Olha que no versículo 4 fala: a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai ao seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, e o seu curso de outra extremidade. Nada se esconde ao teu calor. Salmista falando: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina nossos olhos. Como Jesus disse: se nossos olhos forem trevas, com trevas são. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e licor dos seus favos. Também por eles é amodestado o teu servo, e guarda a grande recompensa. Quem pode entender os seus eiros? Purifica-me dos que são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero, ficarei limpo das grandes transgressões. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação no meu coração perante a tua face, o Senhor, rocha minha, redentor meu. No versículo 7 é interessante, irmãos. Sabe por que hoje as pessoas andam depressivas,
As pessoas andam procurando. Tô sentado no chão aqui. Sabe onde as pessoas andam? Por que as pessoas andam depressivas, perturbadas mentalmente? As pessoas andam correndo atrás de psicólogo, dependente de remédio, porque não conhece a palavra de Deus, não conhece as escrituras. E a versículo 7 ele fala: a lei do Senhor é perfeita, a palavra refrigera a alma. Quem tem essa palavra está refrigerado, está feliz. Uma vez uma pessoa falou para mim: irmão, porque o segredo do homem é fazer sexo e beber. Falaram para mim: o segredo do homem é você beber até satisfazer suas vontades. Eu falei: não. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de bebida. Quem tem Jesus não precisa de prostituição, eu falei. Porque quem bebe, quem anda nas farras é porque está insatisfeito com a vida que Deus deu. Mas quem tem a palavra do Senhor, quem está feliz com o Senhor, está satisfeito, não precisa se embriagar. E a Bíblia fala que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Você está refrigerado com a palavra do Senhor? Você está refrigerado com o Evangelho de Jesus? O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Irmãos, quem conhece essa palavra, quem manuseia essa palavra, como Paulo falou, maneja bem a minha palavra, ele falou para Timóteo, seja um obreiro preparado. É mais sábio do que qualquer outro sábio desse mundo. Porque a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo, irmão. E refrigera a nossa alma e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os nossos olhos. Você está alegre com a palavra do Senhor? Você já leu a palavra inteira para você ter alegria nessa palavra? Ou você prefere ir atrás do pecado? Ir atrás do mundo? Ir atrás da mentira? Os mandamentos do Senhor é puro. Ilumina os nossos olhos. Eu ouvi uma testemunha uma vez. Eu ouvi um testemunho, não sei se é verdadeiro. Uma missionária na África, fez embates com os bruxos, e ela lia a Bíblia todos os dias, meditava, orava, vivia o Evangelho ali. E quando um dos bruxos apareceu perto dela, não conseguia olhar nos olhos dela, porque queimava eles. Aqui está falando no versículo 8, ilumina os nossos olhos. Quem puder colocar no versículo 8 aí. E o temor do Senhor é limpo, versículo 9. Permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e licor de favos. O que estamos esperando, irmão? Olha só que salmista está falando no Salmo 19, irmão. São mais desejáveis que o ouro. Essa Bíblia, essa palavra, essas escrituras são mais desejáveis que o ouro. Quantas pessoas milionárias, irmão, ricas, se matam, se autodestroem, porque achando que a riqueza vão suprir. Eu vi o irmão lá em Araçatuba falando que eu vi o testemunho um cantor sertanejo aí. Diz que o sonho dele era ser rico, para trazer felicidade para ele. Eduardo Costa. E ele conseguiu ficar rico. E ele tinha tudo. Ele tem tudo, jato, mansão, tudo. Aí perguntou para ele: e aí, conseguiu ser feliz? Ele falou: não. Pior, tô mais triste ainda. Porque não tem a palavra. Jesus falou que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. São os doces, a palavra do Senhor é doce como mel, licor de favos. Também por eles admoesta o seu ser. Guardas que há grande recompensa. Guarde essa palavra para que há grande recompensa.
Salmo 119. Vamos ler um pouquinho ele aqui, irmão, meio comprido. Vamos ver se consigo. Vai falar sobre a meditação na palavra. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o busca de todo o coração. Não pratica iniquidade, mas anda nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido. Quantas pessoas confundidas. Está falando assim, se eu guardasse os seus mandamentos, Senhor, eu não ficaria confundido nas minhas decisões. Se eu não atentasse para todos os seus mandamentos, ele não ficaria confundido, o salmista está falando. Salmo 119. Louvar-te-ei com retidão, de correção, quando estiver aprendido todos os seus justos juízos. Ele falou, quando eu aprender as suas palavras, quando eu aprender a ler as suas palavras e praticar essa palavra, conhecer essas escrituras, vou louvar. Ele fala, eu vou louvar o Senhor e os seus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Quem purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos seus mandamentos. Busque a Deus, irmãos, com todo o teu coração, como Jesus falou. Busque a Deus de todo o teu coração. Ame esse Deus, ame esta palavra. Ame esta palavra. Olha só, no versículo 10. Versículo 10 de Salmo 119. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. É assim que temos que orar todos os dias. Senhor, não me deixe desviar. Eu vou buscar Deus de todo o meu coração, para não desviar dos teus mandamentos, da tua palavra. Quantas pessoas quantas pessoas desviadas da palavra do Senhor, porque não busca de todo o coração, estão seguindo falsos profetas, seguindo templos, não consegue ler a palavra, porque o diabo não deixa, as distrações, o diabo coloca distrações, entretenimentos, e as pessoas não conseguem buscar de todo o coração, por isso estão desviadas. Versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a palavra no teu coração, para não pecar contra ti. Nós temos escondido essa palavra dentro do meu coração, como o Salmo 19 falou. A palavra está no nosso coração. Será que a verdadeira palavra de Deus está no nosso coração? Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus deleites, os seus estatutos. Ensina-me os seus estatutos. Com meus lábios declarei todos os juízos na tua boca. A boca fala, Jesus falou que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de pornografia, de adultério, de mentira, de distrações, vamos falar isso. Mas a Bíblia fala que os meus lábios declarei os teus juízos na tua boca, na minha boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos quanto das suas riquezas. A palavra de Deus é uma riqueza. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recrearei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Você esqueceu da palavra de Deus? Volte para a palavra. Volte para as escrituras. Volte para os mandamentos do Senhor. Guarde a tua palavra no teu coração, medita nela. Foi o que Deus falou para Josué. Josué capítulo 1. O que ele falou? Medite na minha palavra de dia e de noite, para que você não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Como no versículo 10 ele fala aqui, eu vou meditar, buscar de todo o meu coração para não desviar dos teus mandamentos.
As pessoas estão depressivas, doentes, com falta de perdão. As pessoas estão desse jeito porque não tem a palavra no coração, não medita na palavra, por isso estão correndo atrás de templos. Entra nos templos, eu tenho certeza que a maioria que entra nos templos, 99% ou quase 100%, entram vazio e sai pior, porque estão escutando morte lá dentro, estão escutando palavras agradáveis, palavras que você vai ser próspero, palavras que são terrenas e não eternas, porque não conhece as Escrituras. Versículo 17: Faze bem ao teu servo, para que vivas, e observa a tua palavra. Abre os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Abra, Senhor, meus olhos, para que eu veja as maravilhas do teu evangelho. A cegueira foi o que Deus falou, João falou em Apocalipse, para a igreja de Laodiceia: compre colírio para os olhos, para que vejas. Cegueira espiritual. No versículo 18: abra meus olhos para que vejas a maravilha da tua lei. Cegueira espiritual, tá cheio de gente cegas, doentes, porque não oram para Deus. Deus, abre meus olhos para que veja as maravilhas da lei. Eu leio a palavra, mas não entendo nada. É cegueira. Cegueira espiritual. As pessoas têm tempo para muitas coisas, menos para ler a palavra. Por isso estão desviando da fé. Por isso que não tem fé. Por isso que não acredita na palavra. Sou peregrino na terra. Somos peregrinos, irmão. Olha as maravilhas de Salmo 119, irmãos. Salmo 119, irmão. Se nós praticarmos ele todos os dias, valeria muito mais que psicólogo, muito mais que remédio depressivo, muito mais que qualquer autoajuda que tem aí. As pessoas não estariam gastando milhões com psicólogo, milhões com palestras, porque estão cegas. Sou peregrino, nós somos peregrinos. Para que eu vou ouvir palavras de riqueza, de prosperidade aqui? Sendo que em qualquer momento podemos morrer e partir. Jesus falou: não ajunte tesouros na terra. Eu estava lendo antes de vir para cá. Onde a traça e a ferrugem corrói. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Porque nós não podemos estar pegados aqui, irmãos. O mundo está indo de mal a pior, amados. O mundo está caminhando para o inferno. Esse mundo não tem nada para dar para nós. Não tem conselho nenhum para dar. Esse mundo não tem nada para dar para nós. Está morto, esse mundo está morto. Vocês têm que entender que esse mundo está morto. E as pessoas estão mortas. As pessoas já estão condenadas. E a Bíblia fala que somos peregrinos. Não esconde de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que desviam dos teus mandamentos. Cheio de gente soberba. E Deus está repreendendo. Deus está chamando, mas não querem. São soberbos que desviaram dos mandamentos. Está cheio de desviado dentro das igrejas. Igrejas inteiras desviadas. São soberbas, não querem voltar para a palavra. Cheio de gente no adultério. Cheio de gente recasada novamente. Pastora nos altares. Campanhas. Política. Pastores como Faraó, dominando as pessoas, como o profeta Jeremias falou, dominam com rigor. E a Bíblia fala, são soberbos, se desviaram dos mandamentos. Está cheio de gente soberba, que não dá o braço a torcer de obedecer a palavra. Tira sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus mandamentos. O salmista estava falando: tira de mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os mandamentos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o seu servo meditou nos seus estatutos. Não importa o que as pessoas falam da gente, não importa o que as pessoas falam de você, família. O que importa é o que você está confiando na palavra, está falando aqui. Também os seus testemunhos são meu prazer. Qual é o prazer nosso? Prazer dos meus conselheiros. Versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra.
Como lemos, Salmo 19, para ter vida na lei, refrigera a alma. A minha alma está pegada ao pó, vivifica segundo a tua palavra, traz vida. Ele estava falando, traz vida, segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensino meus estatutos. Os meus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei as tuas maravilhas. A minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Tá triste? Tá triste? Tiago fala, está triste? Que ore. A minha alma, versículo 28, consome de tristeza, fortalece segundo a tua palavra. A fortaleza nossa também na hora da tristeza é a palavra. Amados, quantas vezes, as pessoas não conhecem a minha vida, mas os irmãos aqui conhecem. Quantas vezes no momento de tristeza, irmãos, eu achando que ia perder tudo, e eu vim para cá e abri a palavra, e Deus deu alegria na hora da tristeza. Fortalece-me segundo a palavra, a fortaleza nossa está aqui, nessa palavra. Você que está aí, o que você está esperando para você abrir a Bíblia aí? Salmo 19, acompanhar junto comigo. Não fica só observando eu falar, pega a palavra aí também e observa. Vamos ler junto comigo aqui. Versículo 29 de Salmo 119. Desvia de mim o caminho da falsidade. Concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Correrei, versículo 32, versículo 30, desculpa. Escolhi o caminho da verdade. Propus seguir os teus juízos. Apego aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. Correrei pelos caminhos dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Correremos através com a palavra. Ensina-me, Senhor, versículo 33, o caminho dos teus estatutos, e guarda até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Observarei todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Jesus não chamou ninguém, irmãos, para ser empresário. Jesus não chamou ninguém, pelo amor de Deus, para ser milionário. Jesus não chamou ninguém para correr atrás da cobiça. Jesus chamou para a gente correr. No Salmo, no versículo 32, correrei para os mandamentos do Senhor. Correrei para os mandamentos, para a palavra. Davi fala nos Salmos, uma coisa eu buscarei, e buscarei de todo o meu coração, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. No versículo 36 ele fala, inclinarei o meu coração ao teu Senhor, não a cobiça. Você está indo para templo, querendo ficar rico, querendo ter família, querendo casar, você é terreno, você é mundano. Porque a pessoa que busca verdadeiramente a Deus, não fica correndo atrás das coisas desse mundo. Não fica correndo atrás das cobiças desse mundo. Porque João, capítulo 2, versículo 15. Se eu não me engano, 2 ou o primeiro, 15, é o 15. 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é cobiça dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Ora, o mundo passa, mas como a sua consciência também passa. Mas aquele que permanece na palavra, permanece eternamente. Desvia os meus olhos, versículo 37, de contemplar a vaidade. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Sabe por que você está morto? Sabe por que às vezes a gente estamos mortos? Vou colocar eu junto, estamos mortos, porque nós não estamos andando na palavra, não estamos lendo a palavra, não estamos meditando a palavra. Você diz filho de Deus, você carrega Deus nos seus lábios,
no seu coração, mas será que você lê a palavra? Você pratica a palavra? Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio de temo, pois os seus juízos são bons. Eis que tenho desejado todos os seus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Venha sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Salvação vem segundo a palavra, em obediência à palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Quando as pessoas confrontam a gente, você responde na palavra? Ou você é carnal? Quem confia na palavra, a palavra de Deus fala, em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele que justifica. Para que ficar preocupado que as pessoas estão falando? Sendo que eu confio, você confia na palavra. Ah, mas fulano falou isso, ciclano falou isso. Eu confio na palavra, não no homem. Não tires totalmente a palavra da verdade da minha boca, pois tenho esperado os teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei os teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Recrearei em teus mandamentos que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus testemunhos, nos teus estatutos. Versículo 49. Lembra-te da palavra dada ao seu servo, no qual fizeste esperar. Isto é minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Consolação na aflição do servo de Deus é na palavra, porque a palavra traz vida, tá falando aqui no versículo 50. Os soberbos zombam grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Irmãos, que eu sou chamado de louco, você não tem noção, diante da sociedade, diante da família, diante de todo mundo. Mas a Bíblia fala, não me desviei da tua lei. Não importa o que as pessoas falam, o importante é nós não te desviar da lei, das palavras do Senhor, das Escrituras. Lembre dos meus juízos antiguíssimos, ó Senhor, assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonaram a tua lei. Os ímpios, o mundo está do jeito que está. O mundo está caminhando do jeito que está. Sabe por quê? No versículo 53. Porque os ímpios abandonou a lei. Sabe por que o Império Romano caiu? Porque eles começaram a aprovar o homossexualismo. Os imperadores eram homossexuais. Começaram o suborno, roubos, começaram assassinato em massa. Sendo que na palavra fala, não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, não tomar... Eles voltaram contra. E foi água abaixo. É o que o Brasil está passando. Sabe por que o Brasil está indo pro buraco? Porque abandonou a lei. A Bíblia fala, não faça imagem de escultura. A palavra de Deus fala, não faça. E o que o povo faz? Faz imagem de escultura. Coloca mais imagens, irmão. Irmãos, as cidades inteiras tá puro ocultismo, puro satanismo. Estão contra a palavra. Por isso que a desgraça, o mal, fala logo assim. Por isso que o pecado está desenfreado, porque abandonaram a tua lei. No versículo 53, vou ler de novo. Grande indignação se apoderou de mim, por causa dos ímpios que abandonam a palavra. Quando vamos para a rua, quando eu e os irmãos vão para a rua, nós vamos com indignação, porque eles abandonaram a palavra, e nós tentamos alertar eles, para que eles voltem para a palavra do Senhor, para que eles voltem para os mandamentos do Senhor, para que eles não sejam destruídos. Versículo 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, na minha casa, na minha peregrinação. Tem uma irmã, escutava música sertaneja, estava falando para mim. Depois que se converteu, falou, irmão, agora é só louvor dentro de casa. Verdadeiros louvores. Os estatutos do Senhor são os meus cânticos na minha casa e na minha peregrinação. Lembre-me do Senhor, de noite observei a tua lei,
Isso fiz porque guardei os seus mandamentos. Senhor, é minha porção, e eu disse: observaria tuas palavras. Rogarei deveras o teu favor com todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos, voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apresse-me, não me detive, observe os seus mandamentos. Observe os meus mandamentos. Bando de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para louvar, pelos teus justos juízos. Companheiros, sou todos que temem, os que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia de benignidade, ensina-me os seus estatutos. Versículo 65. Vocês estão acompanhando aí, né? Na hora que Deus está vendo, hein, irmãos? Quem está com a Bíblia aberta e quem não está. Fizeste bem o teu servo. Versículo 65. O Senhor, segundo a tua palavra, ensina-me o bom juízo, conhecimento, pois crio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tem guardado a tua palavra. Deus castigou ele. Ele estava falando, antes se estava afligindo, andava errado, mas agora tem guardado a tua palavra. Tu és bom, me faz ensinar os teus estatutos. Os soberbos forjam mentiras. Soberbos forjam mentiras contra mim, mas com todo o meu coração guardarei os seus preceitos. Engrossa-lhe o coração como gordura, mas eu recreio na tua lei. Foi bom ter sido afligido para que repreenda os teus estatutos. Melhor é para mim a tua lei na boca do que milhares de ouro de prata. Olha só o que o salmista falou. Foi bom o Senhor ter me corrigido, trazido aflição. A luta, irmãos, o sofrimento na nossa vida, ela vem para nos aprender. Deus permite que as lutas aconteçam. Deus permite os abandonos. Deus permite para que nós aprendamos. Porque o ser humano, irmão, ele só aprende na base do couro. Só aprende na base do chicote. Senão não aprende. Versículo 71. Versículo 72. Quem puder postar aí. Foi bom ter sido afligido. Agradeça a Deus que está passando aflição. Agradeça a Deus porque você está chorando. Agradeça a Deus porque você está passando por um vale, para que você aprenda os estatutos dele. Para que você aprenda os estatutos dele. Porque, irmãos, na hora da aflição, na hora da luta é que nós lemos a Bíblia. Na hora da aflição, na hora da dificuldade é que nós lembramos o Senhor. Temos força para orar, temos força para ler a Bíblia, lemos a Bíblia inteira praticamente. É na hora da aflição, então agradeça a Deus. Ele estava agradecendo. Foi bom, Senhor, ser me afligido para que eu aprendesse os seus estatutos. Porque é melhor para mim a tua lei, é melhor para mim, versículo 72, a lei da tua boca do que milhares de ouro e prata. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, falou para o diabo, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Quando lemos a Bíblia, como os praticamos a Bíblia, é o próprio Deus abrindo a boca e falando com nós. Ele estava agradecendo. Não agradeço, Senhor, pela luta, pela aflição que eu estava passando, porque ali eu aprendi a obedecer a tua palavra. É melhor que ouro, que prata, ele estava falando, a palavra da tua boca. As tuas mãos me fizeram, me formaram. Dá-me inteligência para entender os seus mandamentos. Não está lendo, não está conseguindo compreender a palavra? Não está conseguindo compreender a palavra? Ele está falando. Dá-me inteligência. Ore a Deus. Senhor, não estou conseguindo compreender. Ore a Deus. Deus vai responder essa oração, irmão. Senhor, quantas vezes, irmão, eu oro. Senhor, me dê força para ler tua palavra. Senhor, me dê sabedoria para me compreender, para me entender o que está por trás desses versículos. E Deus dá, irmão. Mas as pessoas pedem o que Jesus nunca vai dar, irmãos. Pede casa na praia, pede para ser empresário, pede marido, pede filho, pede isso, aquilo, mas nunca a palavra. As tuas mãos me fizeram, versículo 73, me formaram, me dá-me inteligência para entender os seus mandamentos. Os que temeram alegraram-se quando viram, porque tenho esperado na tua palavra. Tenho esperado na tua palavra. Bem sei, ó Senhor, que os seus juízos são justos. Segundo a tua fidelidade me afligiste.
Sirva-me, pois, a tua benignidade para me consolar segundo a palavra que deste ao teu servo. Venha sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundo os soberbos, pois me tratam de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Volte-se para mim os que temem, aqueles que têm conhecimento aos teus testemunhos. Sejam retos ao meu coração nos teus estatutos, para que não sejam confundidos. Versículo 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação. Espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Extrementes dizia: quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça, contudo não me canso dos seus estatutos. Quantos serão os dias dos teus servos? Quando me dará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos cavaram covas, que não é conforme a tua lei. Todos os seus mandamentos são verdades. Todos os seus mandamentos são verdade. Com mentira me perseguem, ajuda-me. Quase tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os seus preceitos. Me vivifica segundo a tua benignidade, assim guardarei os teus testemunhos na tua boca, da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. 89. A tua fidelidade dura de geração em geração, como ele fala em Mateus 28. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Mas nós vamos estar com ele? Versículo 90. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e nela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são seus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recreação, há muito pereceria na aflição. Olha só, a recreação dele era a lei do Senhor. O momento de lazer dele era a lei. O momento de alegria dele era a lei. Na hora da aflição, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois eles têm me vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios esperam para me destruírem, mas eu considerei os teus testemunhos. Tenho visto toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Versículo 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes sábios dos que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Desviei dos caminhos maus, versículo 101, para guardar a tua palavra. Deus só vai ouvir a nossa oração de que a gente estiver em santidade. Enquanto estivermos orando no pecado, essa oração é uma abominação aos olhos do Senhor. Não me apartei dos seus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos seus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio o falso caminho. Irmãos, olha aqui no versículo 104, no versículo 101. Ele se desviou do caminho mau. O que você está fazendo dentro dos templos? Não onde prega o falso evangelho, não onde prega a mentira. No versículo 104, quando ele meditou, quando ele compreendeu o que é o evangelho, o que é a palavra, o que é as escrituras, ele odiou o caminho mau. Odiou aqueles que ensinam mal, odiou aqueles que ensinam falso evangelho. Está entendendo que não precisamos ir para templo? Nós precisamos ser o templo do Espírito Santo, como o salmista falou, para odiar o mal, para viver em santidade. Nós temos que viver segundo esse entendimento, segundo essa palavra, para odiar o mal e o falso caminho. No versículo 105, que todos conhecem: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem realmente medita nessa palavra não frequenta templos evangélicos mentirosos. Senão essa palavra era mentirosa, irmão. Como que Deus está te mandando para a Assembleia de Deus, sendo que lá tá tudo errado, irmão? Como que Deus está te levando para Batista, levando para Católica, levando para Espiritismo, levando para essas seitas, essas denominações, templos humanos, sendo que a lâmpada para os nossos pés é a palavra? Se a palavra está levando para... Se a lâmpada para os nossos pés é a palavra, luz para o caminho, então ele vai levar para o Evangelho. Vai levar para o Evangelho. Jurei, cumprirei, guardarei os meus juízos. Irmão, se você tem a lâmpada para o teu caminho, que é a palavra de Deus, você não vai se desviar. E você vai abominar o caminho mau. Jurei, cumprirei, guardarei os teus juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceito e rogo oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me o teu juízo. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho tornado por herança para sempre, pois são um gozo para o meu coração. Inclina, Senhor, inclina o meu coração, guardar os teus testemunhos para sempre até o fim. Até o fim. Versículo 113. Eu tenho certeza, irmão, que quem tá tediado... Ah, não, o irmão tá pregando aí, falando, lendo o versículo, é porque você não conhece Jesus. Porque quem ouve uma pregação do evangelho verdadeira, ele se alegra e se enche do Espírito. No versículo 113, odeio os pensamentos vãos, mas ama a tua lei. Você tá com um pensamento vão, tá tediado, é porque você não ama o Senhor. Você não ama a lei dele. No versículo 114, tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Irmãos, você já pensou se nós contasse só nesse salmo que ele fala de palavra, mandamento e lei? Aparta de mim os malfeitores, por guardarei os seus mandamentos, tu és meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que vive e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me, serei salvo, contudo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos que desviam das tuas estatutos, pois enganoso deles é o caminho de falsidade. Estão vivendo um caminho de falsidade. Quem segue campanha, quem segue campanhas, pastoras, quem está no segundo casamento, no terceiro, que estão no adultério, estão seguindo caminhos falsos e odeia a palavra de Deus. Sustenta-me, serei salvo, contínuo terei respeito aos seus estatutos. Tu os tens pisados todos que se desviam dos teus estatutos, pois enganoso deles é o caminho de falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como escórias, por isso amo os seus testemunhos. O meu corpo se arrepiou do temor de ti, temi os teus juízos. Ontem eu estava falando para os irmãos sobre Salmo 73, né? Quando Asaf, Salmo 73, quem não leu, lê lá. Quando Asaf começou a olhar para o ímpio. E ele fala lá, eu comecei a olhar para o ímpio e vi que eles não tinham doença, eles não tinham dores, eles não passavam necessidade, eles sempre são felizes. O pessoal está orando ainda. São felizes. E Deus falou assim, até que Deus me levou, ele fala em Salmo 73, para ver o caminho do ímpio. E ele fala, e eu fiquei espantado, porque eu vi que Deus colocou eles em caminho estreito, escorregadios. Eu estava falando para os irmãos, os ímpios, eles estão em caminho escorregadio. Qualquer momento eles vão cair. Você pode estar rico, próspero, pode estar no adultério, não está curtindo, está fazendo isso. Qualquer momento, irmãos, eles podem se escorregar e descer ao inferno. Salmos 9:17 fala assim, Deus lançará no inferno todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. E no Salmo no versículo 120 ele fala que o corpo dele se arrepiou com os juízos e ele temeu pelos caminhos de falsidade. Fiz juízo, justiça, não me entregues aos meus opressores.
Fica por fiador do teu servo para o bem, não me deixes os soberbos que me oprimem. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação, pela tua promessa da justiça. Usa com teu servo segundo a benignidade. Ensina-me os seus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os seus testemunhos. Pois já é tempo de operares, ó Senhor, pois tem quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, ainda mais que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como reto, e odeio a falsa vereda. Odeio toda a falsa vereda, odeio todo falso caminho, ele estava falando. Versículo 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois tu desejei teus mandamentos. Olha para mim, tem piedade de mim, conforme usa-os com que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, não se apodere de mim a iniquidade alguma. Livra-me da opressão dos homens, guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Ensina-me os teus estatutos. Versículo 136. Rios de água correm nos meus olhos, porque guardei a tua lei. Justo é, Senhor, retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos esqueceram a tua palavra. A tua palavra é pura, portanto a teu servo ama. Sou pequeno e desprezado, porém não me esqueço os seus mandamentos. A tua justiça é a justiça eterna, a tua lei é verdade. A aflição e a angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são os meus prazeres. A justiça dos meus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Amém, amados? 144. Acho que é a primeira vez que muitos estão lendo esse versículo, esse capítulo inteiro. Clamei todo o meu coração, versículo 145. Escuta-me, Senhor, guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me, guardarei os teus mandamentos, os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite, claremeei e esperarei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Olha só, irmãos. O salmista passava as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Eu já contei esse testemunho do John Bunyan, do peregrino. Ele foi preso por pregar o evangelho muitos anos atrás, muitos anos. E a esposa dele, ele ficou muitos anos na cadeia, só com a Bíblia. E quando a esposa dele falou assim, se furasse o braço dele não saía sangue, saía versículo. Ele passava horas e horas à noite na prisão lendo a palavra. E aqui está falando o Salmo 148. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Quantos momentos você acorda de madrugada para ler a palavra? Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Vivifica-me, Senhor, segundo o teu juízo. Aproxima os que dão maus tratos, afastam da tua lei. Tu está perto, ó Senhor, e todos os seus mandamentos são verdade. Acerca dos teus testemunhos, sob desde a antiguidade tu fundaste para sempre. Vamos terminar ele, irmão. Versículo 153. Olhei para a minha aflição, livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleitei a minha causa, livra-me, vivifica segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os seus estatutos. Quer ter salvação? Quer deixar de ser ímpio? Busque a palavra. Salvação está longe de quem não obedece a palavra. Mesmo você carregando uma Bíblia, mesmo você orando, mesmo você pregando, mesmo você... Se você não vive essa palavra, a salvação está longe. Você é um apóstata. Tá cheio de pregador de rua apóstata. Tá cheio de pastor apóstata. Porque prega e não vive. Muitos são as tuas misericórdias, vivifica segundo os teus juízos. Muitos são os perseguidores, os meus inimigos, mas não me desvio dos teus mandamentos. Não desvio, irmãos, não vamos desviar da palavra. Vi os transgressores, me afligi porque não observa a tua palavra. Considera-me como ama os teus preceitos.
Vivifica-me, Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é verdade desde o princípio, cada um dos seus juízos, da tua justiça dura para sempre. Versículo 161. Príncipes me perseguiram sem causa, mas meu coração temeu a tua palavra. Folgo-me com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. A palavra de Deus é um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. Se você abomina e odeia a mentira, por que você está fazendo aí dos templos, ouvindo mentira? Por que vocês estão atrás de campanha? 7 vezes no dia te louvo, pelo juízo da tua justiça. Muita paz tem os que amam a tua lei, para que eles não a tropeçam. O Senhor tem esperado na tua salvação, tem cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus mandamentos. Ama excessivamente, tenho observado os teus preceitos, os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Versículo 169. Chegue-me a ti o clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. Chega a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Bom, tudo é palavra. Os meus lábios proferem o louvor quando me ensinaste os teus testemunhos, estatutos. A minha língua falará a tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma. Louvar-te-ei, ajude-me os teus preceitos. Desarraiga-me como a ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Acabou. Salmo 170, versículo 176 e Salmo 119. É hora de buscarmos a palavra, irmãos. Que você e eu, venhamos buscar esse evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação. Não há outro poder, sim nessa palavra. Irmãos, Jesus falou em Lucas 18:8. 18:8, né? Porventura, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Como ovelha perdida, tem andado sem rumo. Tá cheio de pessoas andando sem rumo, como o irmão colocou aqui, o último versículo. Ó Senhor, vem me buscar. Teu servo, pois não conhece os seus mandamentos. Quem não conhece o mandamento anda como ovelha perdida, para um lado e para o outro, como Amós, correndo de um lado e do outro. Mas o bom pastor, irmão, ele dá vida pelas ovelhas, João capítulo 10. O mercenário não dá a vida pelas ovelhas, irmãos. Ele vê o lobo e foge. O mercenário é o falso pastor. Ele é assalariado. Ele só se preocupa quando tem salário. Quando não tem, ele abandona. E o lobo é o diabo e vem e devora. Como no Salmo 106, 176, como ovelha perdida. Tem muitas pessoas como ovelhas perdidas. Perdidas porque não conhecem as escrituras. Eu vou falar aqui em nome de Jesus para você que assiste esse canal, para que vê eu, o irmão pregando, o irmão Edson pregando, os outros irmãos. Vai ler Bíblia, irmãos. Vai ler Bíblia. Se possível, nem assista o canal, mas vai ler Bíblia. Vai ler as Escrituras. Medite, o que estamos pregando é verdade? Será o que o irmão está falando é verdade? Para você não andar como ovelha perdida. E o salmista, como lemos, praticamente 1 hora, irmão, de live, lendo o Salmo 119, o Salmo 19, Amós capítulo 8. Sobre a fome daquele salmista na palavra, sobre a fome que ele tem na palavra. Ele tinha fome de palavra, tudo ele falava palavra, tudo ele falava as escrituras, tudo ele falava assim, é o poder de Deus, é os estatutos. Mas as pessoas estão acreditando na mentira, irmãos, que o diabo está colocando. Tudo, estão andando como ovelhas perdidas, como ovelhas sem pastor, como ovelhas. Salmo 176. Como ovelha perdida tem andado sem rumo. Ó Senhor, vem buscar, este é o seu servo, pois esqueça os mandamentos. É hora de lembrar do Senhor, é hora de lembrar da palavra, amém? Amados, busca a Deus. Jesus está voltando. Jesus está próximo. E Ele vai buscar uma igreja que está meditando na palavra,
que está buscando na palavra, está buscando no evangelho e não nas mentiras do diabo que ele tem contado nesses templos. Põe uma coisa na tua cabeça, você é o templo do Espírito Santo. E essa palavra tem que estar dentro do teu coração. Você tem que odiar. Você tem que odiar. Como o salmista falou, eu odeio o caminho mau. Se você ama o caminho de Deus, se você ama o caminho da verdade, você não está no erro, você não está na mentira. Reúna a sua família na tua casa. Reúna os irmãos que você conhece. Para meditar na palavra, para ler a palavra. Se você não tem ninguém aí perto da sua região, se você não tem, ore a Deus, vai fazer a obra. Que Deus ele vai enviar pessoas. Tá cheio de ovelhas perdidas, irmão. Tá cheio de ovelhas. E quando essas ovelhas começarem a meditar na palavra, vai encontrar vida. Vai encontrar o bom pastor. E ele deu a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida pela gente, irmãos. É muito mais, irmãos. O evangelho é muito mais que isso. O evangelho é muito mais, irmãos, do que fazer rol de par de membro. O evangelho é muito mais do que você participar de um clube. Não, o evangelho não é isso. O evangelho é o poder de Deus, irmão, para salvação. O evangelho traz vida. O evangelho traz saúde espiritual. O evangelho traz salvação, irmãos. Você entrou nessa live, é para você ouvir isso. Você que está desanimado. Você que está desanimado. Você que não encontra lugar para congregar. Não. Vai ler a palavra. Vai meditar a palavra. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao teu pai em secreto que ele vai te ouvir. É ele que vai te ouvir. O salmista estava falando no Salmo 119. Foi bom o Senhor me afligir para que eu pudesse voltar para os seus mandamentos. Tem esperança ainda, irmão. Enquanto você tem vida, tem esperança. Tem esperança, irmão. Enquanto temos vida, tem esperança. Provérbios fala, Eclesiastes, há mais esperança para um cachorro vivo do que um leão com toda a sua força morto. Então busque, irmão. Você está sozinho, busque você. Persevere. Não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil, irmão. Eu caminho por essas ruas, nas ruas, sozinho. Eu caminho fazendo a obra sozinho. Às vezes o irmão me ajuda, os irmãos ajudam, mas 98% do evangelho é sozinho, irmão. Jesus falou isso, não vai ser fácil. Eu estou enviando você como ovelha em meu matadouro. Estou enviando você no meio de lobo. Mas eu estou contigo. Você está sozinho? Não, você tem Jesus. Uma vez eu cheguei lá, o irmão falou numa cidade. Ué, eu pensei que ia vir um monte de gente. Eu falei, não, mas você não está vendo? Ele falou, vendo o quê? Um monte de anjo atrás de mim. Um monte de anjo. Não. Quem está sozinho é o ímpio. Cheio de gente, rodeado, indo para o inferno. Lembre, você não está sozinho. O prazer daquele salmista era na palavra. O prazer dele, os deleites dele era na palavra. A recreação, ele fala, recreação. O meu momento de recreação era a palavra. O meu momento de felicidade é na palavra. Leia Salmo 119 de novo. Se precisar, assista de novo essa live, leia, para que você compreenda o que é evangelho. Para que você não perca a sua salvação por causa de falsos profetas enganosos. Eu estava falando com a irmã agora há pouco. Tem um cara que aí já começou com o negócio de campanha. Eu gostava de ouvir as pregações dele, não vou falar nome aqui. Mas já começou a abrir templo, já está com campanha. Eu falei, já está seguindo o caminho. Já está seguindo o caminho dos falsos profetas. Porque o verdadeiro evangelho, irmão, não traz dinheiro. Traz espinhos. Traz solidão. O verdadeiro evangelho traz rejeição. Porque esse mundo odeia a verdadeira pregação. Mas o mundo gosta de palavras afáveis. Por isso que João capítulo 4, 1 João capítulo 4, o mundo vos ouve. O mundo ouve essas pregações, irmão. Vou abrir aqui para vocês. 1 João 4. Olha que o João fala. Versículo 5. 1 João 4, 5. Do mundo são. Por isso falam do mundo. E o mundo vos ouve. O mundo ouve essas falsas pregações. O mundo ouve as falsas esperanças. Porque são do mundo. Eles são do mundo. Eles pregam do mundo. Eles pregam tudo que é do mundo.
Nós somos de Deus, a palavra fala. Mas aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que conhece, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus, ouve o verdadeiro evangelho. Quem não é, não ouve. Por isso que as pessoas, o mundo ouve. Você pode ver o público dessas igrejas, irmão. É Neymar, Anitta, esse povo, artista, o evangelho. Por quê? Porque o mundo ouve. São palavras afáveis. Que não fala de santidade, não fala de mudar de vida, não fala de perseverar, não fala de lutar, não fala de sofrer pelo nome de Jesus. Por isso que o mundo ouve. O João estava falando em 1 João 4, versículo 5. Do mundo são. Por isso fala do mundo. E o mundo vos ouve. Nós somos de Deus. Mas aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não ouve. Nisso conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Estamos acreditando no espírito da verdade ou no espírito do erro? Por isso que eu falo, irmãos, volte para as escrituras. Volte para a palavra. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Para chegar um tempo, não vai ter mais tempo, irmão. Se você está correndo de um lado do outro, é porque você não conhece o Evangelho de Jesus. Você não conhece o Evangelho de Jesus. Se você está correndo para um lado para o outro, correndo atrás de templo, fazendo parte disso e sabendo que é errado participar dessas coisas erradas dentro desses templos, é porque você é do mundo e você gosta do que eles pregam. Porque eles pregam do mundo. Eles não pregam a salvação. Eles pregam do mundo. Por isso que o mundo ouve. Entendeu? Cuidado. Cuidado, irmãos. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, eu profetizei, fiz isso e aquilo. Jesus vai falar: não conheço vós que pratica iniquidade. Amém? Deus abençoe vocês. Vou estar orando agora por vocês, para que Deus venha nos proteger nesse dia mau. Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti nessa hora. Orar por esses irmãos, Pai, que estão aqui nessa live. Deus, eu venho a Ti pedir misericórdia das nossas vidas, Pai. Deus, ó Pai, aviva, Senhor, essas almas que estão do outro lado, Pai. Que estão do outro lado, Senhor, que não conseguem ler a Tua palavra, que estão tristes, desanimadas. Mas mostre, Senhor, a Tua palavra na vida deles. Deus, em nome de Jesus, Pai, livre a eles de todo mal, Senhor. Deus, ó Pai, venha, Senhor, habitar em nossos corações, habitar nas nossas vidas, Pai. Deus, ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas nesses últimos dias, nesse sistema do anticristo. Deus, ó Pai, que nós venhamos perseverar na Tua palavra, Senhor. Todos os demônios, Pai, que tentam tirar a Tua palavra do nosso coração, como aquela parábola que Jesus falou, que logo ouve a Tua palavra e Satanás rouba, e não deixe Satanás roubar essa mensagem da vida desses irmãos, Pai. Aqueles que estão nesse exato momento cansados, aqueles que estão sobrecarregados, Pai, tristes, Pai, traz vida, traz alegria. Como o salmista de Salmo 119 falou, alegria na Tua palavra, alegria no Teu evangelho. Deus, em nome de Jesus, Pai, venha quebrar todas as armadilhas, toda macumba feita, toda obra de feitiçaria, macumbaria lançada sobre as nossas vidas, toda maldição, Pai. Sabemos que o Senhor está voltando. Sabemos que os dias são maus e a cada dia vai piorar, mas como o salmista falou, na hora de adversidade é a Tua palavra que vai nos dar vida e refrigera a nossa alma. Em nome de Jesus, Pai, nos dê fome, fome da Tua palavra, fome, Pai, ao ponto, Pai, de não conseguirmos fazer mais nada, somente estar diante da Tua palavra, nas vigílias de dia e de noite, Pai, lendo e buscando a Tua palavra todos os dias. Deus, em nome de Jesus, dê fome nessas pessoas que estão desse lado. Mas fome não de pão, nem sede de água, mas da Tua palavra, que eles venham meditar na Tua palavra, venham viver a Tua palavra, Senhor, e observar os Teus mandamentos, Pai. Venha trazer cura e libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, graças a Deus, Te agradecemos, Senhor. Amém? Mas Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, Senhor Jesus. Vou continuar aqui ainda. Agora eu e Deus. Mas abençoa,
tenta ler, irmãos, lê a palavra todos os dias. Tenta, não faça força, para que você tenha vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. E Deus venha trazer vida, e vida em abundância na tua vida. Fiquem na paz do Senhor Jesus todos. Uhum.